stories. Afinal de contas, qual é o número perfeito? Tem gente que acha que é 10, 20, 3, 100. Qual é o número? Tem essa de qual é o número perfeito, de uma métrica redondinha. É o seguinte, ao longo desses anos de Instagram, eu descobri que sim, tem um número quase que ideal. Por que eu falo quase? Porque é sempre bom você ir sentindo a medida do que a sua audiência gosta. Mas um número mínimo para você fazer de stories, para você conseguir conduzir a sua audiência, para você criar uma história, que foi o que eu falei para vocês logo no começo, é pelo menos 30 stories. 30 parece um número grande, né? Passou de 10, tem gente que fala, meu Deus, o que eu faço 30 stories? Mas você vai entender agora como fazer essa divisão. Lembrando que deixei um materialzinho de apoio aqui para você entender essa divisão dos 30 stories, beleza? Então, como vai funcionar esses 30? Primeira coisa o dia tem 3 partes, né? Tem 3 fases, manhã, tarde e noite. Então, esses 30 stories vão ser divididos dentro desses 3 períodos e subdivididos dentro desses períodos, ou seja, 5 na primeira parte da manhã, 5 na primeira parte da tarde. Agora pensa junto comigo, nem parece muito, né? É o que? 1 minuto e 15 segundos de manhã, mais cedo, 1 minuto e 15 mais tarde. Tudo isso, é claro, depois com o que eu vou ensinar para vocês mais pra frente. Mas agora eu tô falando sobre números. Quantos stories, como, onde e o porquê. E depois dessa aula você vai entender a necessidade de realmente se dedicar a ter minimamente esse número de stories. Porque lembrando, story é a sua história dentro das redes sociais. É a tua trajetória, a trajetória do teu dia, como você se expõe, como você conversa, como você interage. Hoje é o teu cartão de entrada para a vida das pessoas, a sua rede social. Então, para as pessoas confiarem em você, você tem que ter um story bacana que mostre que você é uma pessoa real, que você é divertida, que você tem autoridade. Isso tudo você vai aprender ao longo do tempo. Mas entenda, é necessário fazer sim um número mínimo de stories. Mas por que, né, 30 stories? Porque você distribui ao longo do dia. Lembra que quando você entra na sua rede social, tanto faz, né, no Instagram, até mesmo no Facebook, você tem as bolinhas, né, a sequência das bolinhas. E quem está em primeiro? Quem postou por último. Né, a menos de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, depende do fluxo que você tem de pessoas, da quantidade de pessoas que você segue, que não podem ser muitas, porque senão você se perde. Você tem que seguir quem te dá um conteúdo adequado, ponto. Senão vai virar um fuzuê, você não vai ter informação certa, seu Instagram vai ficar chato, né? Mas isso é assunto para outros momentos. Então, você vai distribuir ao longo do dia. E quando eu falo para distribuir 10, 10 e 10, ou até 5, primeira parte, 5, segunda parte, 5, 5, 5, 5, é para você sempre estar com a bolinha em primeiro. Porque a tua prioridade é aparecer o dia inteiro para o seu cliente. Quem não é visto não é lembrado. Então, para você ser lembrado, o seu story tem que aparecer. Você tem que estar lá todo dia, dando bom dia, criando uma rotina com o teu cliente. Porque a partir desse momento, quando ela sabe que perto das 9 da manhã, Mariazinha acorda e dá bom dia, ela vai se acostumar com isso. Para quem quer uma referência, né, O Poder do Hábito, eu li esse livro. Se você quiser ler também, você tem até o audiobook que eu posso deixar por aqui em algum lugar, não sei se do lado, em cima, embaixo, dá uma olhada na tela. Mas você precisa de 21 a 45 dias de prática de algo, de algum hábito que martela, né, para você e para a vida da outra pessoa, para que isso se torne algo normal. Então, por que eu quero que meu bom dia, por exemplo, né, a Mariazinha? Porque a Mariazinha tem que querer que o bom dia dela seja algo normal dentro da rotina das clientes. Porque é dessa forma, de um jeito bem discretinho, que ela vai entrar realmente na memória dessa cliente. Que ela vai ser a primeira a ser lembrada. E não por causa do produto que ela está vendendo, mas porque realmente ela tem uma coisa interessante, porque ela é uma pessoa legal, porque outros atributos. Então, é muito importante que você seja firme nesse número, que você seja firme nesses primeiros hábitos que você vai colocar dentro da sua rede social, porque isso vai ser importante para você ser lembrado. Então, divisão de stories.
por períodos e tenta manter mais ou menos o mesmo horário para criar esse hábito. Outra coisa muito importante, os 30 stories, assim, que vai se ligar que é anterior, que eu já tô martelando com você. Os 30 stories, eles não podem ser postados todos de uma vez. Ah, foda-se, né? Vou postar tudo. Não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não posta tudo de uma vez. Porque qual é o objetivo dos 30 stories? Repete comigo agora em voz alta, vai parecer maluca aí na tua casa. Mas distribuir os stories ao longo do dia para aparecer para o meu cliente ao longo do dia. Se você posta tudo de uma vez, já era. Tá, mas eu não tenho tempo, então eu gravei tudo agora, eu tenho que postar tudo agora. Programa esses stories, dá pra programar até pelo celular. Anota aí o que eu vou te falar. Até dá pra colocar aqui, em algum lugar, pode ser aqui, ó. O Business Suite, que é um aplicativo que você instala tanto no Android quanto no iOS e você consegue programar os seus stories de uma forma fácil. Nem precisa ensinar exatamente como é, porque você clica lá e aparece Stories programático. É um botão. Então você precisa programar Stories, deixa pra lá, né? Coloca dentro desse aplicativo. Tata, por que você não tá usando mais o Ethos? Porque agora o Instagram mudou. Tudo que é fora da plataforma do Instagram, que não seja criado pelo Facebook Instagram, ele vai te deixar em Shadowban. Então já pega essa dica. Mas a última coisa que vai fazer na tua vida é postar tudo de uma vez, porque senão é como se não tivesse feito story. Ai, Tata, mas à medida que eu vou postando, os views vão diminuindo. O primeiro tem 100, o segundo tem 80, o terceiro tem 50. É normal que as pessoas vão saindo, mas o que é importante você ter? Uma audiência que você segura. E depois a gente vai falar sobre como segurar um pouco mais essa audiência. Mas não importa. Vai chegar no momento que você vai falar, ai, mas 30 stories. No último, tem só 2 pessoas que viram. Por quê? O último é o mais recente. Então tira essa loucura da sua cabeça agora. É claro que no story de 23 horas atrás muitas outras pessoas viram, porque tá lá há mais tempo. É claro que se você, por exemplo, dividiu 5, 5 e 5, os primeiros 5 vão ter mais audiência do que os próximos 5. E é claro que a retenção desse cliente vai ser maior se o seu story for interessante. Então, o número de stories não tem nada a ver com relação a quantos ficam. Você não vai postar 100 stories, né? Não é 100, tô falando de 30. E 30 é um número básico para você passar a informação, mostrar a tua rotina, fazer a venda. É muita coisa para poucos stories até. Então grava isso na tua cabeça agora. Não pode postar tudo de uma vez, tem que aparecer ao longo do dia. Tô repetindo para ser maçante? Sim, para você não esquecer, porque uma das coisas que mais acontece, até dá o foco aqui, ó. Uma das coisas que mais acontece, eu dou essa aula e aí se eu vou analisar algum perfil, que aliás a gente vende a parte de análise de perfil, e aí tem que falar com a equipe, com o suporte, você se inscreve e aí a pessoa entra em contato comigo ou você pega pelo PDF, depende, né, da análise de perfil que você escolhe. Mas toda vez que a gente vai analisar um perfil, tanto eu quanto a equipe, quando vai olhar o story, a pessoa tem 5, tem 10, e se tem 30, foram todos no mesmo horário, e aí quando vai analisar as métricas, não tem audiência. Porque a pessoa acha que postando todos de uma vez, muito mais gente vai assistir, ela vai fazer muito mais vendas, e não. Então tira isso da sua cabeça, não tem essa. O último story vai ter sempre menos gente porque ele foi o último a ser postado. É o que tem menos audiência porque está há menos tempo na rede. Então, escuta o que eu tenho para te falar e larga as vozes da sua cabeça e entenda, stories é comigo. Você pode entender de outra coisa. Graças a Deus que todo mundo entende alguma coisa diferente. Stories é comigo. Faz o que eu tô falando que é sucesso. Distribui ao longo do dia. Vou martelar isso até você entender que você vai ter que fazer o dia inteiro. E aí, ao longo dos stories, como é que eles podem ficar mais interessantes? Na aula de roteiro e de sequência, você vai aprender isso com muito mais profundidade. Mas a ideia é nunca ser linear o seu story. É sempre ter várias nuances. Como o batimento cardíaco, né? Tem que ter, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se tiver reto, tá parado, tá morto. Então você tem que ter animação, muita música, depois uma pesquisa, depois alguma coisa muito animada, depois alguma coisa mais neutra. É você ir conduzindo realmente um dia emocionante. Porque imagina comigo,
Você tem um dia extremamente emocionante todos os dias. Você morre de estresse, você então vai estressar a tua audiência. Então você tem que ter uma pessoa, você tem que ser uma pessoa com altos e baixos, não tipo alegria, depressão, o louco bipolar, né? Não. Mas começa com a música animada, depois faz uma pesquisa tranquilinha, mostra uma paisagem, dá uma dica. Isso você vai ter direitinho na aula de sequência, mas essa nuance é importante. É importante que você pense nisso. Então, quando você pensa em 30 stories, já dá pra você planejar assim, ó, agora, mesmo sem a aula de sequência. Você vai olhar por cima e pensar, cara, meu dia tem que ser divertido. O que torna um dia divertido? Primeiro, a previsibilidade e a surpresa dentro da previsibilidade. Ou seja, todos os dias, numa rotina de gente normal, né? Que não somos nós, somos empresários agora. Mas, gente normal. Acordou de manhã, tomou café, pega o ônibus ou o carro para ir trabalhar. Chegou no trabalho, isso é uma rotina. Chegou no trabalho, cumprimentou a galera, começou o trabalho, horário de almoço, mais um pouco de trabalho, depois vai para casa, pega trânsito, chegou. Isso é uma previsibilidade, a gente sabe o que vai acontecer. Agora, quais são as surpresas? Ai, cara, surpresa boa, né? Sobrou panqueca de ontem, então hoje eu vou comer uma panqueca maravilhosa com morango e vou mostrar esse pratão. Surpresa ruim. Puta trânsito. Porque um patinete bateu com uma bicicleta e deu um nó, e aí ficou um negócio super curioso. E aí você tá lá olhando o trânsito, dá até pra você filmar isso, porque ficou uma coisa até engraçada, né? Ninguém morreu, fica tranquilo, no nosso acidente fictício. Mas tá lá embolado. Aí no seu trabalho, surpresa boa. Cara, é aniversário da pessoa mais parça do lugar, então tem um bolo de cenoura e cobertura de chocolate lá. Surpresa ruim, o restaurante do teu almoço fechou, você vai ter que procurar outro, então você vai mostrar essa trajetória. Você percebe várias surpresinhas no meio de um dia previsível? Então essas pequenas coisas as pessoas não notam, mas faz muita diferença na hora de postar, na hora de pensar no que é um dia diferente, divertido, mesmo que todos os dias sejam aspas iguais. Sempre tem alguma coisa para mostrar. Então pensa nisso quando você for pensar em 30 stories e o como você vai distribuir e ter esses altos e baixos de emoções. Um dos segredos que vai te ajudar muito, que eu comentei de leve lá em cima, é você distribuir por períodos, mas não só 10, 10 e 10. Né? Você vai distribuir 5, 5, 5, 5, 5, tá lá no material de apoio. 2 vezes 5 para cada período. Ou seja, no primeiro período pequenininho, você vai ter 5 stories. Vai abrir oferta, fechar a oferta. Ou seja, vai dar bom dia, fechar o bom dia. Você vai entender isso na aula de sequência. Depois, abre, fecha. Você tem começo, meio e fim para cada bloquinho de 5 stories. E ó, tenho que te falar, você vai ficar faladeira, você vai ficar faladeiro. Você não vai parar de falar. E 5 stories vai ser uma penúria pra você, porque vai ser pouco. Então confie em mim, não é nada um bloquinho de 5 stories. A princípio é interessante porque você vai ter o planejamento, mas depois você vai falar, Tata, eu preciso de 10 pra falar isso, eu preciso de 20, eu preciso de 30. Vai aumentar, confie em mim. Lembrando que na aula de roteiro, eu deixei um checklistzinho para você ir se guiando, né? Fiz esse, fiz aquele, e dá o check para cada período. Eu deixei uma sugestão. Tata, eu posso criar a minha sugestão em cima, depois de ter feito uma pesquisa e ver que minha audiência gosta dessa rotina? Pode. Quanto mais proativo e proativo você for pro seu negócio, para mim é melhor. O que eu tô te dando são sugestões que eu uso no meu negócio, que as minhas casos de sucesso usam no negócio delas, e eu fiz um compilado e eu tô te dando aqui as melhores soluções para você acontecer mais rápido. Outra pergunta que sempre me aparece, né? Tata, posso fazer menos stories? Não. Tata, eu tenho poucos seguidores, tenho 90 seguidores, eu tenho que fazer stories? Tem. Mesmo que só 3 pessoas me vejam? Mesmo. Por quê? Você precisa treinar. E na pior das hipóteses, você vai ficar boa ou bom de fazer stories. Então, começa a treinar desde agora. Lembra que é um tripé. É o alcance, com reels e anúncios, é o conteúdo e são os stories. Você tem que ficar fera dos stories. Se você vai deixar para fazer stories só quando você tiver 200, 300, 400 mil seguidores, tanto faz.
Cara, você não vai ter um bom story, então começa a treinar desde agora. Então não tem essa de não vou fazer porque tem pouco seguidor. Não, você tá usando como treino, teste. E acredita em mim, aquela audiência que tá com você desde o começo vai adorar ver o seu desenvolvimento, vai ser realmente muito legal. Outra pergunta que me fazem: Tata, quando eu posso aumentar o meu número de stories? Quando você quiser, mas dentro de técnica, sem ficar maçante, sem ficar cansativo. Outra pergunta, né, que todo mundo me faz: Tata, precisa ser todo dia? Precisa. Até de domingo? Até de domingo. Porra, você não quer mostrar o churrascão do domingo? Você não quer mostrar um momento de diversão? É aí que você tem que mostrar. Pode mostrar, pode, fica à vontade, mas você tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Lembra que o seu Instagram é uma rede social, ele não é um e-commerce. E-commerce vai ser a página que você vai ter lá na frente, né? Quando você estiver cheio de cliente, não estiver mais dando conta de atender, você vai abrir o seu e-commerce. Mas o seu e-commerce não vai mostrar a sua vida pessoal. O que vai mostrar a sua vida pessoal é o seu Instagram, que apesar de ser uma loja ou de ser, né, a estrutura do seu negócio, se você é de serviço, você é uma pessoa lá dentro, interessante, que as pessoas querem seguir, e você como pessoa tem vida pessoal. Você entendeu, né? Você vai criar esse tipo de empatia, de integração, então você precisa mostrar o seu domingo. Você vai mostrar a tua vida um pouco mais, sim. Ai, Tata, sou mais reservada. Mostre de um jeito mais reservado. Não quero saber. Tata, posso alternar stories de texto ou foto com stories de imagem, né, em movimento, minha, vídeo falando? Pode, mas vamos começar com 20%. Bem pouquinho, 10% que seja. Ou seja, para notificar alguma coisa importante, chamada de live, que você pode fazer falando e fazer um outro teste, por exemplo, com um postzinho seu, tipo, gente, print isso aqui porque vai ter live, grava isso aqui, alguma resposta de alguma pergunta. Você pode fazer vários testes, mas também não pode ficar encostada falando: eu só vou postar foto, bumerangue. Não, isso aí é preguiça. Teste é quando você tem um fator em comum e faz uma diferenciação entre os dois. Preguiça é quando você fica só naquilo. Então, o bom dia, às vezes você tentar uma foto linda da sua xícara de café e outro dia você testar um vídeo para ver qual teve mais interação, isso é um teste. Agora, cansei, só vou tirar foto da minha caneca, isso é preguiça. Então, pode alternar, mas como teste, ver o que funciona mais. Lembra, audiência é feita por pessoas, né? Todo mundo sabe disso, são pessoas, e pessoas são diferentes. Grupos agem de formas diferentes. Então, você, como o grande rei ou rainha do Instagram, tem que saber o que a sua audiência gosta, qual é o tom dela, qual é o sabor dela, a pimentinha que ela tem ou que ela não tem. Para saber disso, são testes. Esse interage, esse não interage, você vai anotar aqui. É um trabalho nerd, gente, é um trabalho nerd. Então, fazendo isso direito, você vai ter a galera aqui, ó, na palma da mão. E não de um jeito ruim, mas bom para você saber conduzir o seu negócio. Então, por fim, o objetivo de ter os 30 stories é continuar na rotina do cliente, criar vínculo, autoridade e fazer a venda. E tudo isso que eu falei para vocês, justifiquei por que fazer os 30 stories, vão te ajudar e muito na construção da tua autoridade, na tua construção da tua agenda, na construção até da tua lista de clientes, de como as pessoas vão lembrar primeiro de você antes de lembrar de outros profissionais, porque você vai estar dentro da vida dela, mas do jeito certo, sem ser a Polishop, né, tipo martela. Não, você vai ser alguém interessante que elas confiam, e para as pessoas confiarem você precisa ser visto todos os dias, de uma forma muito legal. Gatilhos mentais. O que são, como usar, quando usar. Nessa aula você vai aprender isso. E como eu falo para vocês, a aula é sempre direta, né? Eu já vou soltando conteúdo aqui. E o que é gatilho mental? Gatilho mental é um estímulo que você dá para o indivíduo, né? Abordado para aquela pessoa. Tomar uma atitude, sentir alguma emoção. Gatilho é como um revólver, né? Ele só dá aquele empurrãozinho inicial, mas ele não é a atitude inteira, ele não é uma palavra mágica. E gatilho mental, principalmente em rede social, não é só palavra jogada no ar. Não, vou falar de imagens também, que é muito importante você entender que tem gatilhos nas suas filmagens.
Então fica comigo, tá? Entendeu o que é gatilho mental? É um estímulozinho, é um tchá que você vai dar para a coisa acontecer. Você pode fazer isso com palavras ou imagens. Agora, próximo tópico. Quais são os gatilhos mentais que a gente vai usar aqui nessa aula, principalmente dentro do método? Que é, colinha aqui, ira, gatilho do compromisso, medo, oportunidade, prova social, autoridade, reciprocidade, escassez e urgência, exclusividade, antecipação, ufa. E são esses. Agora vamos falar de cada um. Lembrando que eu deixei listadinho tudo isso aqui, ó, pra imprimir e o pra não imprimir, tá bom? Que é pra olhar, porque é bonito. Simples assim. Então, um exemplo de cada, né? Ira. Vamos falar da ira. Ira é uma emoção que você causa por meio da inveja, por meio da dor não resolvida, da insatisfação. E isso você pode cutucar através de palavras. Então, você posta e não vende nada. Isso te causa uma ira lá dentro, te causa, tem que mudar isso. Por exemplo, você treina e não perde aquela barriguinha, mesma coisa, ira, assim, ai, droga. E isso você pode fazer com essas frases que eu joguei no ar, né, pra dar essa cutucadinha, ou ostentando o contrário, ostentando magreza, né, ostentando audiência, ostentando qualquer coisa, estou vendendo. Até quando você posta suas sacolinhas é uma cutucada, tá todo mundo comprando menos você. Então é um gatilhozinho que você ativa com imagens e palavras. Percebeu como é simples? Essas aulas são para vocês destravarem a cabeça, para entender que a galera só gosta de falar difícil para vender mais caro, né? A Bia tá aqui me filmando, para vender mais caro, de verdade isso, para complicar a tua vida. E o meu objetivo aqui é que você aprenda e já saia fazendo, porque as coisas são simples. O que complica são as pessoas. Simples assim. Inveja com imagens, gatilhos, palavras, tudo que você vai poder usar dentro disso já tá maravilhoso. E um detalhe final, a transformação oposta, né? O oposto a isso, de treino, sai com barriga, e a pessoa magra de ruim, já causa também esse gatilhozinho, essa cutucadinha. Então, usar isso de uma forma positiva dentro dos seus stories funciona muito bem. Por isso que eu falei que eu vou explicar tudo isso antes de te dar uma sequência de stories, para você pensar em todas essas ideias do o que eu posso ostentar de legal da minha vida, assim, sem pensar de uma forma negativa, quero causar inveja. Não, a inveja é importante para que a pessoa haja, para que a pessoa queira melhorar. É igual aquela outra pessoa lá que fala, quero emagrecer, mas todo dia tá comendo doce, tá todo dia fazendo alguma coisa. Quando tem alguma coisa que cutuca ela na alma, que ela não consegue vestir aquela calça jeans, não consegue fechar, ela fica puta e ela começa a fazer de verdade a coisa. Então, nem sempre a ira, né, a inveja, a dor não resolvida é ruim. Ela faz com que você tome alguma atitude. O gatilho do compromisso. Eu gosto muito da técnica se eu, você, né? Mas eu uso ela ao contrário. Então, por exemplo, o gatilho do compromisso é assim. Você quer ajuda, é um exemplo, tá? Você quer ajuda pra deixar o seu look com cara de rica? Por exemplo, um story anterior. O próximo. Deixa a sua dúvida aqui agora na caixinha que eu vou te ajudar. Então é o seguinte, se você tem essa dúvida, se a pessoa falar sim, ela já está firmando esse compromisso com você e no próximo ela vai se sentir obrigada a responder. Porque você disse que tem dúvida, agora eu tô abrindo a oportunidade para resolver o seu problema, você entendeu? Você não quer ajuda? Então a ideia é passar algo dele. Estou fazendo isso por você, você pediu. Eu perguntei, você disse que queria, então agora eu tô te oferecendo. E agora? Vamos fazer acontecer? Ou seja, isso é muito bem usado para caixinhas de perguntas, isso funciona muito mais. Isso faz as suas perguntas aumentarem, porque a pessoa meio que se sente obrigada a fazer aquilo. Gatilho do medo, né? Esse é muito bom. O medo de perder, seu tempo tá acabando, você vai perder isso. Meu Deus, você vai ficar sem. Você não vai conseguir emagrecer sem esse método. Você não vai conseguir montar sua casa perfeita sem essa consultoria. Você não vai conseguir ir naquela festa linda, maravilhosa e deslumbrante porque você não tá
com o meu look, né? Então é uma ideia que você coloca na cabeça da pessoa, que ela vai perder algo desejado. Então, gatilho do medo pode ser desde o bumerangue com um vestido maravilhoso, tipo última peça, até mesmo com últimas vagas para entrar nessa turma de desafio, de emagrecimento. Pegou a ideia, a diferença entre os dois, né? Até da escassez, você vai entender a escassez e do medo. O medo é de perder algo desejado. E ele pode ser simbólico até, é uma ideia, tá no ar. Então, um dos gatilhos visuais que ativam, né, o medo de, ai meu Deus, vou perder, é você deixar aquele reloginho constante, ó, tua promoção tá acabando, teu tempo tá acabando, então a pessoa vai falar, ai meu Deus, vou perder aquilo, ou senão a fulana vai comprar no meu lugar, não posso. Então, são estímulos visuais mais palavras. Então, todo story tem que ter imagem e texto de apoio, por causa disso, gatilho dobrado. A oportunidade, né? Gatilho da oportunidade. Você literalmente usa a palavra, né? Oportunidade. Eu falo oportunidade única de você conseguir aquilo que você quer. Então você oferece realmente uma oportunidade, com desconto, com bônus, o que for. Mas você tem que usar a palavra. Essa é a sua chance. Oportunidade única. Um dos segredos que eu usei muito, até para fazer no TCC. Vai no site de sinônimos e coloca lá, oportunidade, sinônimos. Você vai achar todas as palavras similares à oportunidade que você vai poder usar como gatilho. Isso vai te ajudar muito, já deixa um check aí na tua cabeça. Prova social. O que é, né, o gatilho da prova social? É a transformação realizada, é a prova na vista. Pode ser tanto foto, quanto um depoimento, quanto um vídeo, pode ser qualquer coisa. Que é, estou provando que o meu método dá resultado, estou te provando que eu entrego o produto, que a roupa é bonita, que o meu serviço é perfeito. Então, geralmente, é antes e depois de cliente, é depoimento de cliente. Não precisa, sou médico, sou médica, não quero postar antes e depois. Tem muito médico fazendo isso, tá? Mas, se você não quer postar, que seja um depoimento de, ela tá pronta lá, cirurgia plástica, por exemplo. A menina tá pronta com o nariz lá e fala que mudou a vida dela. Claro que, quando você vai expor a imagem de outra pessoa, você vai lá no Google, coloca contrato de uso de imagem e a pessoa assina. E você também tem que pedir depois pessoalmente para ela, ou por telefone, o que for. E falar, olha, eu posso expor o seu caso desse jeitinho, porque vai inspirar muitas pessoas, eu quero que outras mulheres também passem por essa mudança, que tem muitas que estão tomando coragem, ainda o seu depoimento vai ser importante. Ponto. Então, você usar o gatilho da prova social quase que todo dia vai te ajudar muito a vender o dobro. Porque quantas vezes você, por exemplo, que trabalha com produto físico, quantas vezes você ficou com medo de comprar de algum fornecedor porque não viu a entrega, porque não viu uma conversa, porque não viu que outra pessoa comprou? Tem tanto disso na internet hoje. Ou quanto você já ficou com medo de fazer algum tratamento que seja de sobrancelha em algum lugar que você não viu o resultado final? Então, ter a prova social é importante e sempre tem como desviar um pouquinho as regras, né? Não pode mostrar de um jeito explícito, então mostra um depoimento. No final das contas, todo mundo faz, só que não patrocina, né? Não coloca como anúncio. Tenta entender isso. E aí a sua vida é sucesso. Prova social é uma das provas mais importantes, é um gatilho muito importante, você tem que usar. Autoridade. Gatilho da autoridade vem através de pequenos símbolos, desde imagens de poder, como por exemplo marcas poderosas, que você pode colocar Apple, pode colocar Prada, você pode colocar um microfone perto do rosto, que é imagem de poder também. Tem as poses, né? A mão na cintura, a mão no queixo, o queixo um pouco mais alto, uma fala mais firme, como também demonstrar conhecimento, mostrar conteúdo. Então por isso que o conteúdo é tão importante. Tá vendo, gente? Conteúdo de valor, conteúdo em vídeo, te dá autoridade, sim. Você mostrar o resultado do seu trabalho, mostrar que você entende, que você conhece, falar com confiança nisso, é gatilho da autoridade. Você não precisa ficar se autoafirmando em todo story. Não, mas você tem que entender que às vezes uma postura reta e falar firme para a câmera faz com que você tenha mais credibilidade. Isso você construiu ao longo dos seus stories. Você não precisou fazer isso só na hora da CTA. Pelo amor de Deus, você foi construindo. Você mostrou seus títulos. Então, por exemplo, você é premiada pela Vogue. Eu tenho uma aluna premiada aqui pela Vogue, pela Casa Cor. Ela tem que colocar o título dela, tem que mostrar que apareceu em revista. Tem que mostrar, ela vai ganhar o selinho de autenticação se ela tiver isso na internet, se tiver isso assim até lá nos destaques, assim, eu na mídia.
é mais fácil ela ganhar a autenticação do Facebook, do Instagram, de tudo. Por quê? Porque ela tá mostrando que outras mídias se interessam por ela. Ainda você, sou médico cirurgião plástico pela faculdade tal, fiz pós pela Sorbonne, ótimo! Em algum momento você vai ter que mostrar isso. Às vezes um diploma atrás de você, ou um prêmio, uma placa, já é muito símbolo de autoridade. É incrível o como faz a coisa acontecer mais rápido. Então você quer ficar com o profissional mais especializado ou com aquele que você não sabe que tem resultado? Onde que ele se formou? Como é que é o resultado dele? Ele fala meio mole? Não sei, não confio. Você confia na autoridade principal. Gatilho da autoridade é com imagem e palavra e com postura. Percebe? O gatilho da reciprocidade, ele é muito legal. As pessoas meio que se sentem obrigadas a retribuir a você se você realmente faz um ato de boa vontade. Então, por exemplo, postar um conteúdo de valor, ajudar alguém sem pedir nada em troca. Mas, por exemplo, quando você posta muito conteúdo, muita coisa legal, quando você lança seu curso, ou quando você, depois de dar várias dicas de uso do seu produto, você oferece o produto, a pessoa fala, claro que eu vou comprar com ela. Cara, ela já me mostrou como funciona, como usa, ela me deu garantia. Ela vai se sentir grata a ponto de se sentir obrigada a comprar de você. É muito louco isso, mas funciona. É como alguém que faz um favor para você sem te pedir nada em troca, e quando ela oferece algo geral, você compra porque você tem tanta gratidão pelo que ela já te dá, que a coisa acontece. Então, postar conteúdo de valor, dar dicas, conversar com a audiência, mostrar como usa o produto, conversar ajuda muito na venda. E isso, como eu falei pra vocês fazem, né, você, no caso, vai fazer ao longo dos seus stories, não é milagre, assim, eu vou ajudar alguém agora, a pessoa vai comprar de mim. Não, todo santo dia você faz isso, todo santo dia eu posto caixinha e respondo. Então, pega por esses exemplos, é uma construção. Eu não tô aqui pra te ensinar a dar tiro de 100 metros, corri, tô aí, consegui. Não. Eu te ensino a construir um trabalho sólido, uma rede social que sobrevive por si só. E para isso é um trabalho de formiguinha. É você fazer a sua audiência se acostumar com você jogar esses gatilhos todos os dias. Escassez e urgência. Esse eu gosto. O que é isso? É o meu velho exemplo de... Eu tenho 5 peças, 2 estão reservadas. A escassez está acabando. Me chama aqui agora para garantir a tua. Urgência, meu Deus, eu tenho que pegar agora porque tá acabando, tá indo embora. Escassez e urgência é o gatilho do checkmate, é o gatilho da CTA. Tipo, corre, cara, senão você perde. Escassez e urgência, filé, maravilhoso. Já por esse exemplo você conseguiu entender, você acelera a pessoa porque tá acabando, porque ela vai perder aquilo fisicamente, ela vai perder mesmo. Então você tem que ser direto, não é como jogar uma ideia falando do medo. Não, você vai perder. Você tá lascado. Então você tem que, até no seu tom de voz, você tem que falar, tá acabando. Arregala o olho, olha pra câmera, tá acabando. Você vai ficar sem. Nossa, a pessoa começa a agir rapidinho. Mas você não vai poder ficar fazendo isso o tempo todo. Por isso que eu tô te dando vários gatilhos pra você fazer vários testes. Por isso que você teve várias aulas de CTA, né? Várias CTAs diferentes pra você testar. Novidade é o que ninguém tem. É uma coleção nova, um serviço novo, então você realmente apresenta como novidade. Você pode usar essa palavra ou chamar de lançamento, que as pessoas vão entender como tal. E a filmagem, né, daquela arara especial, com as roupas especiais que acabaram de chegar, assim como um antes e depois com um tratamento que veio lá da Bélgica e poucas pessoas podem fazer isso por enquanto, acabou de chegar no Brasil, é a novidade. E junto com a novidade tem mais um gatilho que você pode usar para dar aquela apertadinha a mais, que é o gatilho da antecipação. Então, como é que é o gatilho da antecipação? É a prévia, né, que você vai aprender na próxima aula, que é, está chegando alguma novidade, é você pegar o curioso pelo rabo, né, você fazer ele ficar curioso, tá chegando coisa boa por aí, fica de olho, tem uma novidade que eu vou contar. Então você antecipa, você é o fofoqueiro, entendeu? E gerar curiosidade, não só por texto, por um olharzinho por lado na hora do bumerangue, e até mesmo falando claramente que você vai falar uma novidade, é uma ótima para as pessoas continuarem ali, né, firmes e fortes nos seus stories. Então a curiosidade da
pessoa assistir o que vai acontecer no próximo, seja para mostrar uma peça ou para mostrar uma situação do dia a dia, já é muito legal para você manter aquela audiência lá. E por fim, tem o gatilho da exclusividade, que é muito usada para criar grupo VIP, grupos de lista quente, ou seja, ai Tata, eu vou lançar um curso, faz um grupo de pessoas que vão receber aquele desconto especial. E o gatilho da exclusividade é porque tem que ser exclusivo, realmente. Então você abre a vaga e fecha a vaga, só aquelas pessoas vão receber e guarda isso no coração. Oferta feita em grupo, tá no grupo. Fora do grupo não faz, porque senão a pessoa perde o gatilho do pertencimento, exclusividade, aquilo é só meu. Ninguém me tira, entendeu? Então você não pode fazer essa repetição. Então todos esses gatilhos você tem que usar ao longo dos seus stories, no seu feed, no seu Reels. Esses são gatilhos pra vida, pra você conseguir fazer melhor a tua venda. E qual é o exercício da vez agora? O exercício da vez é o seguinte: você vai fazer o seu banco de gatilhos. Você vai pegar toda essa relação que eu te passei aqui, que eu falei pra você na aula, você vai escutar tudo de novo, vai olhar o nosso texto de apoio aqui e vai detalhar todos os gatilhos, vários exemplos, pelo menos 3 exemplos para cada gatilho. Você pode usar essa aula, você pode pesquisar fora também, mas tenha o seu banco de gatilhos, ideias, de imagens, como que você pode causar esse gatilho. Tem que ser criativo, tem que ser divertido. Beleza? Então até a próxima aula, fica um beijo pra vocês, bora fazer acontecer!